Olá, eu sou Viviane Cesarino. Começa agora o programa Memórias do Poder Legislativo. A nossa missão é resgatar o passado. E sabe como a gente faz isso? Trazendo de volta a essa casa os deputados que deixaram uma grande contribuição para a sociedade. Assim, a gente também contribui para o futuro e ajuda na construção e no fortalecimento da democracia. Para a grande maioria, o parlamento foi uma escola, principalmente para a nossa convidada de hoje, Teodosina Rosário Ribeiro, professora, diretora de escola e a primeira mulher negra eleita vereadora e deputada estadual em São Paulo. É um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigada pela presença aqui no Memórias. Eu que agradeço a sua oportunidade. Eu quero saber primeiro como é que uma professora trocou a sala de aula, né, os alunos, ali os cadernos, pela Câmara Municipal de São Paulo, pela tribuna, pelo plenário. Como é que aconteceu isso? Olha, para mim foi uma surpresa quando eu recebi o convite para participar da vida política. Você citou muito bem como é que eu resolvi. Eu já recebia orientações não oficiais em relação à participação na política. Além de professora, pedagoga, eu dirigia na época como diretora, gestora, uma escola estadual, Campos Sales. E o diretor de escola, naquela época, ele já fazia um trabalho sociopolítico, educacional político, porque nós tínhamos que nos reunir com os delegados de ensino e fazermos várias solicitações, reivindicações para o governo, principalmente em relação ao salário do professor. Que já era ruim naquela época. Que ainda hoje nós percebemos que o professor não é valorizado pela importância que ele dá à sociedade. Porque a educação é a mola mestra de um país onde ele educa, transforma e eleva a personalidade de qualquer pessoa. Muito bem. Não me senti surpresa quando eu recebi esse convite. O convite foi de quem? Como que apareceu assim? Sim, eram dois partidos, MDB e Arena. O deputado Adalberto Camargo, que já era deputado federal, apresentou meu nome ao partido do MDB. Qual foi a surpresa? Perguntaram a ele, mas quem é essa Teodosina? Nunca ouvimos falar em Teodosina? E para o partido vai trazer votos? Tudo bem. E daí nós partimos para uma campanha de conscientização. E eu, independentemente de ser candidata, eu tinha aspirações profundas, aquelas que pudéssemos passar a importância do papel do negro no país, principalmente após a abolição. A importância da participação da mulher brasileira, independente de cor, de credo ou raça. Tínhamos também um viés, a importância da aplicação da educação. E com isso foi muito fácil, no meu entender, aceitar o convite para poder, através da política, me manifestar os meus objetivos. Em que ano que a senhora foi eleita vereadora em São Paulo? Eu fui eleita no período de 68 a 70. A primeira vereadora negra da capital. Perfeitamente. Como é que foi essa chegada assim? Também foi normal, porque o professor, o diretor de escola, acostumado realmente com o ambiente social, chegando lá, foi uma surpresa, uma mulher e negra. Como professora, pelo menos na nossa época, e eu estava sempre me reciclando, já fui indicada para presidente da Comissão de Educação. E nos demos muito bem, porque nos 2 anos que tivemos na Câmara Municipal, procuramos defender esses objetivos que eu citei logo no início. O partido ficou gratificado. Eu fui a segunda vereadora eleita na época. Segunda mais votada. A segunda mais votada.
E nesse interim, já iniciavam também as campanhas para deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E eu também, o partido me indicou para ser candidata. E tinha passado na cabeça da senhora já dar esse salto, Câmara, Assembleia ou não? Não, não tinha, mas por insistência, pelo trabalho que nós desenvolvemos, e fui convidada a ser candidata a deputada estadual. Ganhei em 5º lugar. Vim para essa casa, que eu tenho gratas recordações, e chegamos aqui, continuamos com o trabalho dos nossos objetivos. E para simplificar, fomos reeleita 3 vezes, 3 legislaturas. Uma delas, eu fui eleita 4ª secretária da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na outra gestão, fui eleita 2ª vice-presidente dessa casa importantíssima, que é uma das casas mais importantes do país. E com isso, eu me senti gratificada e num trabalho intenso para poder, mais uma vez, contribuir para que os nossos objetivos fossem concretizados. E tem também uma particularidade. Chegando aqui, eu cheguei a raciocinar que eu teria que fazer direito, faculdade de direito. Se nós estamos lidando com leis e homens preparados, que nós estamos sempre em contato, eu fiz faculdade de direito durante 5 anos, vindo à Assembleia, com sessões até de madrugada, e 7h30 estava na faculdade para tomar as orientações constitucionais. A senhora chegou aqui em 71, saiu em 83. 83. Nesses 3 mandatos, eu queria que a senhora lembrasse do comecinho. A chegada aqui, que cenário que a senhora encontrou? Encontrou aceitação, encontrou preconceito? Chegou a se deparar com isso? Olha, foi assim uma atenção toda especial por parte dos deputados. Eu senti que houve um reconhecimento do trabalho que eu já exerci na Câmara, como professora, e tanto quanto já citei, fui eleita por 2 cargos importantíssimos na mesa da Assembleia Legislativa. Eu achei que foi um reconhecimento, nunca recebi nenhuma afronta pessoal, e, no meu entender, eu acho que, independente da cor, da raça, as pessoas são valorizadas pelo que a pessoa tem para oferecer. Nós viemos preparadas, tanto intelectualmente, a parte da educação e socialmente, e não tivemos nenhum problema para realizar os nossos sonhos nesse período. Mas a senhora reconhece que foi uma quebra de paradigma mesmo. Foi uma quebra de paradigma, você tem razão, porque não só na Assembleia, mas nós pudemos verificar que o Estado, o país, ficaram surpresos, porque foi a primeira mulher negra eleita na Assembleia Legislativa. Soubemos até que houve pesquisas para verificar como essa mulher conseguiu ser eleita. Só que houve um despertar de conscientização, não só da comunidade negra, mas também no campo educacional. Nós sentimos que o professorado também votou em mim, mas o trabalho da comunidade negra foi muito grande e despertou uma conscientização, e com isso nós viemos para cá. Conta pra gente como é que foi esse trabalho de começar a batalhar, né, pela melhoria das condições de ensino, de aprendizado e também do movimento negro, né, pelo reconhecimento desse movimento aqui dentro da Assembleia. Sim, em relação... Porque o político, o deputado, se ele for eleito e se enclausurar, ficar somente no seu gabinete, ele não está fazendo um trabalho de comunicação com aqueles que necessitam de um diálogo. E eu me deslocava da Assembleia, percorrendo todos os bairros, as associações, tanto masculinas como femininas, os órgãos oficiais, e me comunicando também com as entidades da comunidade negra.
E esse diálogo constante é que nós sentimos que houve um fortalecimento e as reivindicações eram buscadas no local. Eu as buscava e trazia para a Assembleia para que eu pudesse, com os companheiros, transformá-las em leis e transformá-las também em benefícios da sociedade. Então, no meu entender, houve um reconhecimento. 3 vezes sendo reeleita, houve um reconhecimento. E a senhora representava parcelas da sociedade até então não reconhecidas, né? O movimento negro nunca tinha estado aqui. E a senhora se sentia responsável mesmo por essas ações? Sim, tanto quanto eles poderiam ter estado aqui, mas não como uma representante da nossa comunidade. E o que eu procurei fazer? Anualmente, nós fazíamos uma sessão solene, no Dia da Consciência Negra, e conseguimos um grupo muito grande de várias etnias, não só da raça negra, várias etnias que vinham em busca do saber, para poder também ter conhecimento e passar para todos aqueles que não tinham a oportunidade. Tenho aqui um trechinho de um discurso da senhora numa das comemorações do dia 13 de maio. Sim. É necessário que a comemoração do dia 13 de maio, lei da abolição da escravatura, não seja uma festividade efêmera, mas que conscientize a todos os brasileiros de outras etnias e os afro-brasileiros a dirimir as últimas barreiras de obstáculos discriminatórios. Foi. A senhora se lembra desse dia? Lembro também, lembro sim. É uma bandeira e tanto, né? Porque havia uma crítica que o 13 de maio não devia ser comemorado. Nós invertemos. Ele foi um dia de reflexão. Nós temos que refletir o passado dos nossos antepassados. E pela história do Brasil, o sofrimento foi muito grande. Tanto quanto, você veja bem, a maneira como se posicionavam politicamente, mandando capitães de mato para a África e que lá só trouxessem pessoas de países diferentes. E a África, ela tem a língua oficial do dominador, mas tem 1000 e poucas falas, né? Línguas, que às vezes o próprio africano tem dificuldade de também se comunicar com outro africano pela língua. Antigamente falava que era tribal, mas é pela língua. Então, vindo escravos de uma nação, de um país, e de países diferentes, quando chegassem aqui no Brasil, eles não iam ter condições de se manifestar, e com isso, pacificamente, que eles recebessem, né, a escravidão sem poder reivindicar os seus direitos. Isso a senhora fazia questão de tratar aqui, nos discursos, perfeitamente, na tribuna. Perfeitamente. Agora, eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente como é que era essa questão política. A senhora era do partido da oposição, do MDB, e chegou à vice-presidência da Assembleia. Sim. E como é que foi essa conquista? Pelo trabalho, né? Por essa luta, né? Por essa luta. Houve reconhecimento. Não teve resistência? Não teve porque uma eleição, você observa bem, quando se é imposto um cargo, quer dizer, a pessoa não consegue através de uma eleição democrática, então não tem tanto valor quanto uma eleição democrática, porque tinha eleição do povo e aqui na Assembleia, não é, existe a eleição para o preenchimento dos cargos. Indicaram meu nome e eu consegui ser eleita. Aqui não se faz assim campanha, não. Quer dizer, o nome indicado é aprovado pelos deputados, né? E o deputado ocupa o cargo que ele foi indicado. E quanto ao papel aqui da Assembleia no fortalecimento da democracia? Eu acho que a Assembleia exerceu um papel muito importante naquela época, e como sempre, até agora também. Porque era um trabalho assim muito uníssono.
tanto quanto que nós percebemos que no decorrer dos anos, quando foi em 1979, 80, já estava fazendo parte do trabalho da Assembleia para a abertura, para a democratização. Vamos chamar então um rápido intervalo. Vamos. E no próximo bloco eu queria que a senhora contasse para a gente da Semana da Educação que a senhora instituiu, Sim. uma das leis aprovadas aqui. Sim. Daqui a pouco então a gente volta com mais memórias, não sai daí.